Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez aqui seu irmão João Rodrigues, falando aqui no meu canal no YouTube, Expansão do Evangelho do Cristo Ressuscitado, né? Expansão do Evangelho, Cristo Ressuscitado, é o nome do meu canal no YouTube, tá bom? Mais uma vez nós vamos crescer em graça e conhecimento da palavra do Senhor, trazer algumas verdades que seriam importantes para a nossa vida espiritual, tá bom? De antemão, meu nome é João Rodrigues, tá? Pregador do Evangelho da Graça, e estou aqui nesse exato momento para mostrar algumas verdades que há dentro da palavra de Deus, tá bom? Então, desde já, você que já está aí assistindo esse vídeo, dê o seu like, dá o seu like aí bonitinho, se inscreva no canal, ative o sininho para assim que te vir novas mensagens no meu canal no YouTube, o YouTube possa estar informando para você os vídeos novos que estará vindo, tá bom? Então hoje o assunto que nós vamos estar falando sobre a justificação é pela fé. Então o tema hoje dessa mensagem, a justificação é pela fé. E nós precisamos entender de que forma, né, essa justificação. Nós precisamos entender o contexto da palavra de Deus. Antes de entrar nesse assunto, eu quero dizer aos meus amados irmãos, às minhas irmãs que estão vendo esse vídeo, a palavra de Deus, ela é um livro que ela é espiritual. E quando eu falo a palavra de Deus, eu estou falando da palavra de Deus. Eu não estou falando da Bíblia. A Bíblia, o que é Bíblia? Bíblia é uma coleção de livros, que no grego significa biblion, tá bom? Então, a Bíblia, ela é um livro comum como outro qualquer. Porém, o que está escrito nela, que é a palavra de Deus, é que tem o poder para transformar a mente daqueles que realmente têm fé na palavra de Deus. É isso que nós precisamos entender. Só que a Bíblia, eu sempre vou estar falando isso nos vídeos que eu estiver fazendo e colocar aqui no meu canal no YouTube, que a Bíblia, ela foi adulterada e teve muitos adultérios, tá bom? Então é por isso que muitas das vezes você, quando está lendo a Bíblia, você encontra partes que fica difícil de você entender. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a Bíblia, ela foi traduzida para o nosso idioma, para o português, por um homem chamado Padre João Ferreira de Almeida. Esse Padre João Ferreira de Almeida, que traduziu as Escrituras, ele ficou incumbido, entre aspas, de adulterar algumas passagens bíblicas nas Escrituras Sagradas. Colocou outras palavras em vez de colocar o original. Então a Bíblia, ela está toda adulterada. E quando eu falo que ela está toda adulterada, é porque nós que estudamos a Bíblia, nós que pregamos a graça, sabemos que nós estamos falando, tá bom? Então, por exemplo, quer um exemplo aqui sobre a Bíblia, se ela está adulterada ou não? É bem claro. O sistema religioso católico e os evangélicos pentecostais, eles usam essa falácia, essa pronúncia sobre o diabo e sobre Satanás como se fosse um ser espiritual. E na verdade não é um ser espiritual. Satanás, no hebraico, significa opositor, significa adversário, ou seja, é um adjetivo. É algo ruim que tem na natureza humana, na natureza adâmica. Diabo no grego é acusador ou caluniador. Isso está implantado na natureza humana, que é um adjetivo e não é um ser espiritual. Essa maldade tem no homem. Em vez de o João Ferreira de Almeida, que foi o padre que traduziu as Escrituras Sagradas para o português, deveria ter colocado as palavras corretas, ele colocou esse diabo ser espiritual, que não existe nas Escrituras Sagradas como ser espiritual, existe como adjetivo, entenda bem. Não existe Satanás e nem diabo como ser espiritual. O que existe é adjetivo dessas palavras. Se você for no Google, no YouTube, você vai encontrar o significado dessas palavras, tá bom? E provar como de fato estarei falando a verdade. Então vamos lá. O texto base hoje da nossa meditação, para crescermos em graça e conhecimento, antes de entrar no assunto, também quero dizer a vocês que eu não sou religioso, não defendo nenhuma religião,
Não acredito em templos feitos por mão de homem. Eu não acredito que um templo feito por mão de homem é a igreja. Eu acredito que a igreja são vidas, são pessoas. É eu, é você que está vendo essa mensagem. Eu acredito que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Eu acredito que Deus habita em mim e em você. Nós somos a igreja e Cristo, ele é o cabeça. Então, por essa razão, eu não estou aqui para me identificar como religioso, eu não estou aqui para dizer que eu tenho algum cargo eclesiástico, não. Eu sou irmão de vocês, espiritual, em Cristo Jesus, na mesma igualdade. Por essa razão, eu prego o Evangelho da Graça de uma forma pura, calma e sem nenhum tipo de barganha. Esse é o meu alvo. Então, eu sou filho do Criador, como você também é filho, logo nós somos irmãos. Se ele é o nosso pai espiritual, logo todos nós somos irmãos. Então, não sou o seu pastor. Por que eu não sou o seu pastor? Porque eu não tenho coragem da minha vida para te resgatar. Então, só existe um pastor verdadeiro, que é Cristo Jesus, que deu a sua vida para ser crucificada 2000 anos atrás naquele madeiro, para resgatar a nação de Israel debaixo da maldição da lei. Tá bom? Então nós vamos aprender em Gálatas capítulo 3, se você estiver comigo aí assistindo essa mensagem, e seria importante no momento que eu estiver falando os capítulos e versículos dentro das Escrituras Sagradas, seria importante você examinar, para que assim você possa crescer em graça, em conhecimento, você vai começar a galgar a sua vida espiritual e entender as revelações da palavra de Deus. Eu quero outra coisa também que você entenda, que o Evangelho da Graça, ele é encontrado nas 14 cartas, ou seja, nas 13 cartas que o apóstolo Paulo escreve e mais uma carta que é os Hebreus. Eu acredito que os Hebreus, claro que na Bíblia não está escrito que foi Paulo que escreveu a carta, mas pelo conteúdo, pela história e de como ele fala, que a gente percebe que é graça pura, logo eu acredito que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, tá bom? Então, por essa razão, você encontra o Evangelho da Graça nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Você não encontra na lei de Moisés. Não encontra nos livros históricos. E que livros históricos são esses, João Rodrigues? Livro histórico é Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os livros históricos. Por quê? Porque contou as histórias. Jesus contava suas histórias através de parábola, através de metáfora, né? E fez os seus milagres, os seus feitos na terra, como Jesus de Nazaré, como ainda em carne. Então o que acontece? Mateus, Marcos, Lucas e João, eles iam registrando e iam escrevendo aquela história, aquela narrativa, aqueles fatos que aconteceu no período há 2000 anos atrás, quando Jesus de Nazaré esteve nesta terra. Tá? Lá é em Jerusalém, quando ele veio para resgatar aqueles que acreditaram, que creu no sacrifício de Jesus na cruz, no madeiro. Tá bom? Jesus chegou a dizer que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E por essa razão, a ele estende a graça sobre o gentil. Então, a graça, o que é graça? Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, nós não estávamos no plano de Deus. Mas como é graça, é dom de Deus, a fé, a salvação é de Deus, é um dom de Deus. A salvação ele dá a quem ele quer e pronto, e acabou. Quer um exemplo? O ladrão da cruz, quando ele está no madeiro, qual foi a obra que ele fez para poder ser justificado, para que ele pudesse ser salvo? Nenhuma. Mas por essa razão, através da atitude dele e de uma forma de reconhecer o sacrifício do verdadeiro Cristo, e automaticamente Jesus o acolheu ele no paraíso. Tá bom? Então vamos entender devagar a mensagem do Cristo ressuscitado, para que nós possamos aguçar o nosso entendimento, o nosso intelectual facultativo, a nossa alma, tá bom? Então, talvez você esteja questionando, mas aí, você disse que Mateus, Marcos, Lucas e João é livro histórico. Sim, são livros históricos, né? E Atos dos Apóstolos também é histórico, fala sobre as atitudes dos apóstolos. E a carta de Apocalipse é o livro da revelação para as 7 igrejas que se encontravam na Ásia. Não é para nós que estamos no Brasil. Para nós que somos gentil, que é a igreja de Cristo Jesus, é as 14 cartas do apóstolo Paulo. Aí você deve estar falando assim, mas o Novo Testamento não começa em Mateus? Não, não começa em Mateus. O padre, a igreja católica te enganou isso há muito tempo.
E o sistema corrupto religioso, os evangélicos pentecostais, também te enganou dizendo que Mateus, Marcos, Lucas e João é o Novo Testamento. Não é. O Novo Testamento começa na ressurreição de Cristo. Quando ele ressuscita, começa a nova aliança. E quando Mateus, Marcos, Lucas e João narra os feitos de Jesus de Nazaré, ele ainda está vivo. Ele não tinha ido na cruz, ser crucificado e ressuscitado. Então, o Novo Testamento não começa em Mateus, Marcos, Lucas e João, mas sim na ressurreição de Cristo. Aí você deve estar questionando, então me mostra uma passagem bíblica que comprova isso que você está falando, João Rodrigues. Então vamos lá. Já que você quer uma referência bíblica para provar isso que eu estou falando, vamos para Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 16. Ficarei grato se você acompanhar na sua casa aí, pegar sua Bíblia e acompanhar essas verdades, porque o que liberta a nossa mente é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é por isso que Jesus, no período da sua carne, quando ele estava na terra 2000 anos atrás, ele disse para os judeus naquela época: examina-vos as Escrituras. O segredo para o cristão crescer em graça e conhecimento é examinar as Escrituras para não ser tragado, enganado pelos lobos ferozes que ficam por aí tragando os ignorantes, analfabetos bíblicos que não querem compromisso com a palavra. Então, é a palavra que tem o poder, é a palavra que transforma, é a palavra que edifica a nossa mente. Através de quê? Da fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Homem nenhum tem poder para o santificar ninguém, para o libertar alguém. Não, é a palavra que dá o entendimento. Então eu te aconselho você se esforçar e procurar ler mais as Escrituras para que você esteja inteirado naquilo que você acredita. Hebreus capítulo 9, versículo 16, diz assim, é a palavra, estou com uma Bíblia na mão aqui, ó, tá bom? É a palavra do Cristo ressuscitado. Olha o que diz. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Haveria um testamento ali, tinha o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, vamos entender o versículo 17, o que está dizendo? Porque um testamento tem força onde houver morte. Então, para o testamento, o Novo Testamento ter força, alguém teria de morrer. E quem teria de morrer? Quem teria de morrer? Jesus de Nazaré. Para que esse mandamento viesse ter força. Então é por isso que quando ele morre e ressuscita, aí sim, agora sim, as coisas começam. Então começa o novo pacto, o Novo Testamento. É por isso que em Hebreus capítulo 9, versículo 16 e versículo 17 fala: porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testamento viver? Né? Tá entendendo? Então, enquanto Jesus estava vivo no período da sua carne, não tinha nenhum vigor, não tinha nenhum valor o testamento. Quando ele morre, aí sim passa a ter vigor. Então, o novo pacto, o Novo Testamento começa na ressurreição de Cristo. Já entendemos essa parte, já provei para você que começa o Novo Testamento na ressurreição de Cristo, na ressurreição de Cristo espiritual e não naquilo que é literal, que na verdade Mateus, Marcos, Lucas e João nunca foram o novo pacto, nunca foram Novo Testamento. Eram ainda livros históricos que pertenciam à lei de Moisés. Então agora vamos para Gálatas, capítulo de número 3, da palavra do Cristo, o Cristo ressuscitado. Como eu já disse que as 14 cartas do apóstolo Paulo, ela é destinada para a igreja, e quando eu falo igreja, eu me refiro tanto ao povo gentil, como ao povo judeu, como todo e qualquer ser humano na face da terra hoje, de uma forma espiritual, aqueles que creem no sacrifício de Cristo, que ele foi no madeiro, que ele o padeceu, que derramou seu sangue ali naquela cruz, para resgatar aqueles que estavam debaixo da maldição da lei, automaticamente se torna hoje o corpo espiritual de Cristo, onde Paulo ele é o cabeça. Gálatas capítulo 3, do versículo 1, diz assim: Ó insensatos, Gálatas, quem vos enfeitiçou para que não obedeceis à verdade? A vós, perante os olhos de que Jesus Cristo foi apresentado.
como crucificado. Então, o que acontece aqui? O apóstolo Paulo, o apóstolo do gentio, que estava pregando a graça para os Gálatas que já tinham ouvido a graça de Cristo Jesus, que já tinham abraçado, depois Paulo manda uma carta escrita, que é essa carta aqui, chamando eles de insensatos. Por quê? Porque eles queriam voltar aos rudimentos da lei de Moisés. Cristo Jesus estava sendo apresentado para eles como um sacrifício puro, justo e reto. Paulo está falando essas verdades para eles, mas pela a ignorância, eles se tornavam insensatos, porque eles queriam voltar aos rudimentos da lei de Moisés. E aqui fica um ponto bem explícito, bem explicativo, que em Romanos capítulo 10 e versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que nele crê. Então, se a lei finda em Cristo, para que voltar às obras da lei? Precisamos galgar, e de uma forma espiritual. Precisamos entender que agora a adoração, o culto, tudo é racional, tudo é em espírito e em verdade. Isso que nós precisamos entender. Senão, caso ao contrário, sempre a gente vai ficar nesse mesmo patamar e não vai conseguir desenvolver a sua vida espiritual. E se a tua vida espiritual ela não vai bem, logo o teu corpo também físico ele não estará bem. Tá bom? Então, no novo pacto, na nova aliança, tudo é espiritual. Quando se refere à palavra de Deus, tudo agora é espiritual. Quer um exemplo? Na antiga lei, tinha um templo de madeira, de pedra, aonde tinha sacerdotes que eles chamavam aquilo de casa de Deus. No novo pacto, na nova aliança, o templo agora é espiritual. Somos nós que somos o templo do Espírito Santo. É só um exemplo que eu dei para você. Então, em Gálatas capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer assim: Só quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O apóstolo Paulo perguntou naquele período para aqueles homens naquela época: vocês receberam a palavra, né? Vocês receberam o Espírito Santo? Foi pelas obras da lei ou foi pela pregação da fé? O apóstolo Paulo está perguntando para eles. Aí eu faço a mesma pergunta para você nesse exato momento. Tu recebeu o Espírito Santo, foi através das obras da lei ou foi pela pregação da fé? Eu acredito, meu irmão, eu acredito que eu recebi o Espírito Santo através da pregação da fé. Cristo já me preparou para receber esta palavra que é a pregação da fé, para que o Espírito Santo assim me dê o entendimento e que reine na minha região celestial, que é na minha mente, no meu facultativo. Então nós não recebemos o Espírito Santo através de obras da lei, através da lei de Moisés, não. Foi pela fé. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. O versículo 4 ele vai dizer assim: será em vão o que tenhas padecido tanto? E se é que isto também foi em vão? Paulo está pensando: será que eu padeci tanto? E será que foi em vão? Eu pregar a fé para vocês, provar para vocês que o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo pela pregação da fé e não foi pelas obras da lei? Será que eu trabalhei em vão? O apóstolo Paulo ficou assim meio que, entendeu? Será que eu trabalhei em vão em relação a vocês? E hoje nós continuamos pregando, nós que somos pregadores da graça, pregamos a fé em Cristo Jesus e através da pregação da fé que nós recebemos o Espírito Santo. E nós que já estamos depois do ano 70, já estamos com o Espírito Santo, a gente já nasce com o Espírito Santo de Deus. É isso que muitas das vezes as pessoas não entendem e ficam presas ao sistema religioso, ficam tentando fazer obras para achar que é através das obras que vai receber o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus diz aqui o contrário, que nós não recebemos o Espírito Santo por mérito de obras da lei, mas sim pela pregação da fé. É isso que está dizendo a palavra. Por isso que a palavra fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está entendendo, meu irmão? O versículo de número 6 diz assim: assim como Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, nós
que somos da fé, somos filhos de Abraão. E se somos filhos de Abraão, somos descendentes, espiritualmente, claro. E automaticamente as bênçãos elas são recebidas, né? As bênçãos são distribuídas a todos aqueles que acreditam que é descendente de uma forma espiritual de Abraão. Que palavra maravilhosa. Então o versículo de número 8 diz assim: ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, então ele nos justificou. Foi pelas obras da lei ou foi pela fé? O texto diz que foi pela fé. Então nós que somos gentios, que nós não somos de Israel, nós não somos descendentes de judeu, somos descendentes de Abraão espiritualmente porque ele acreditou e teve fé. Então o que acontece? O Senhor nos justificou não foi pelas obras da lei. Ele nos justificou foi pela fé. Não é pela obra que você faz que você vai ser justificado diante de Deus. Não é pelo sacrifício que você faz que será justificado diante de Deus. Não é pela subida no monte que você é justificado diante de Deus. Não é pelo dinheiro que você dá para o templo religioso ou que você dá para o seu pastor que você é justificado. Não. A justificação na minha e na tua vida, ela veio pela fé. A justificação, o Senhor preparou isso para nós pela fé. É por isso que fala aqui no versículo 8. Vou ler novamente, olha o que aqui diz. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé o gentio, anunciou primeiramente o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, ele anunciou as bênçãos, né? Primeiro a Abraão, ele anunciou o evangelho primeiro a Abraão, né? E bendita é o quê? É todas as nações, né? Em ti é bendita, por quê? Porque Abraão teve fé. A justificação, meu irmão, é pela fé, não é pelas obras. O versículo de número 9 diz assim: de sorte que os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Então, se nós somos da fé, somos benditos. O que é o oposto de bendito? É maldito. Então, quem está debaixo da lei é maldito. Está debaixo da maldição. Mas aqueles que estão na fé é bendito. É bênção. Está debaixo de bênção. Ô glória! E como o crente Abraão. Está entendendo que tudo é pela fé? É por isso que o crer é importante. Quando a gente olhamos para as Escrituras Sagradas, precisamos entender que é importante nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos nas 14 cartas que o apóstolo Paulo escreve para o gentio. É necessário que eu e você tenham um bom senso, entenda que nós não somos fisicamente, literalmente, descendente de judeu lá de Israel, mas espiritualmente nós somos descendente pela fé em Abraão. Então, se as bênçãos veio sobre o crente Abraão e ele passou a ser bendito porque teve fé, logo eu e você também, que está vendo essa mensagem, passou a ter fé, também é bendito diante ao Senhor. É isso que muitas das vezes o cristão não consegue raciocinar. Dizem que tem fé, que acredita, mas está apresentando obra para o Criador, achando que vai barganhar com Deus, e não é assim, meu irmão, que funciona. O versículo, olha só, o versículo de número 10, vou te provar que aqueles que estão debaixo da lei, está debaixo de maldição. E quando eu falo a lei, eu não estou falando só dos 10 mandamentos da lei. Eu estou falando dos 613 preceitos, ordenanças e mandamentos. Eu estou falando de todo o antigo pacto, de Gênesis a Malaquias, ou melhor dizendo, de Gênesis até o Atos dos Apóstolos. Juntando mais as cartas universais, que é a carta de Pedro, carta de Tiago, carta de Judas, carta de João e a revelação de Apocalipse. Tudo isso é lei. O único que é evangelho da graça genuíno para nós que somos gentil é as 14 cartas do apóstolo Paulo. Você pode ler as 14 cartas do apóstolo Paulo, que começa em Romanos e vai até os Hebreus, para você ver que maravilha. Os ensinamentos, a doutrina do Cristo ressuscitado é totalmente diferente e é oposto à lei de Moisés. Então todos aqueles que pregam o antigo pacto, que pregam a antiga aliança, que pregam de Gênesis,
que prega Gênesis, prega Malaquias, enfim, todos esses que pregam a lei de Moisés, eles estão vivendo a lei de Moisés. E se está debaixo da lei de Moisés, olha o que acontece no versículo 10 do capítulo de número 3 de Gálatas. Olha o que diz. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Meu irmão, se você está pregando a lei de Moisés, está tentando viver a lei de Moisés, eu lamento em te dizer que você é um maldito segundo as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque não consegue. E muitas das vezes as pessoas questionam comigo, mas o apóstolo Paulo falou que a lei ela é boa, que a lei é santa, que ela é justa. Sim, é verdade. A lei é boa, a lei é santa e é justa. E você? Você é bom? É justo? É santo? Na carne, no espírito você é, mas na carne não. Então o que o apóstolo Paulo está falando? Aqueles que conseguirem guardar a lei, viverá por ela. Então quem foi o homem que conseguiu guardar a lei? Quem foi o homem que conseguiu no antigo pacto guardar a lei? Se no antigo não conseguiu, imagine no novo. Por isso que Cristo Jesus tinha de vir para cumprir a lei. Foi o único que cumpriu a lei. E quando ele cumpre a lei, sabendo que eu e você não ia dar conta de cumprir todas as ordenanças, preceitos e mandamentos da lei, ele aboliu, ele tirou e estabeleceu a graça. Para que eu e você hoje seja bendito e não maldito debaixo de uma lei. Por isso que o versículo 10 vai falar, todos aqueles, pois, que estão debaixo da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, olha aí, o apóstolo Paulo usando uma referência do antigo pacto, porque está escrito o quê? Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para o fazê-lo. Agora, se você consegue guardar toda a lei? Responda aí nos comentários. Olha, eu consigo guardar toda a lei. Que aí eu vou te fazer mais perguntas, eu vou te provar que você não guarda a lei. Se você for por esse caminho, você vai acabar se tornando maldito, segundo as Escrituras. Porque maldito é todos aqueles que estão debaixo das obras da lei. Porque maldito é aqueles que não conseguem guardar todos. Para você ser bendito, para você ser abençoado, você precisa guardar os 613 preceitos, ordenanças e mandamentos de Moisés. E eu vou logo te antecipando que você não vai conseguir. Ninguém conseguiu. Então não adianta você continuar com essa ideia que tem de fazer campanha, que tem de fazer sacrifício, que tem de subir no monte, que tem de fazer jejum, que tem de fazer isso. Meu irmão, não é a fé. A justificação vem pela fé e não pelas obras da lei. Será que você me entende? Não? Que palavra maravilhosa, né? O versículo 11, para estar encerrando essa mensagem maravilhosa nessa noite, diz assim: é evidente que, pela lei, ninguém será justificado. Evidente, meu irmão. Eu não preciso nem explicar isso aqui. É evidente. Pela lei, ninguém consegue ser justificado diante de Deus. Diante de Deus. Por quê? O justo viverá da fé. É isso. O justo viverá da fé, meu irmão. Não tem como você tentar querer viver uma coisa que você não consegue. Para nós que somos gentios, que moramos no Brasil, que somos brasileiros, que não tem nenhum elo com a nação de Israel fisicamente, nós estamos vivendo pela fé. É a fé que nos justificou. A fé em Cristo Jesus. A gente entendeu que o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, além de ser perfeito, além de ser completo, ele justificou. Não só aqueles antes da cruz que acreditaram no sacrifício, como aqueles que estavam debaixo do período transitório ali do anticruz e pós-cruz, como nós que já viemos depois do ano 70, já tudo consumado, tudo perfeito. Nós já nascemos justificados em Cristo Jesus. Que maravilha! Então, o versículo 12 diz assim: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Aquilo que eu disse agora há pouco. Entendeu? Se você conseguir guardar os 613, esse mandamento, ordenança e preceitos da lei, viverá por ela. Como eu aqui não consigo, eu vou me socorrer na fé. A minha fé depositada no autor e consumador da minha fé, que é Cristo Jesus. Se ele já pagou o preço para mim não pagar,
Beleza, então eu fui justificado por quê? Pelas obras? Pelos meus méritos? Não, foi pela fé. Então, se é pela fé, eu vou ler o versículo 13 para ver o que é que diz. Cristo nos resgatou, meu irmão. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Resgatou ou não resgatou? Ou vai resgatar? Resgatou. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Já parou para pensar que Jesus de Nazaré se fez maldito no lugar daquela nação que estava debaixo de maldição só para o resgatar? Ele foi naquele madeiro, na cruz, ele se entregou ali, de acordo com a vontade do Criador, só para resgatar aquela nação que não tinha capacidade para pagar o preço por si próprio? Já parou para pensar, meu irmão? Reflitam nisso. Se a palavra de Deus não é fiel e verdadeira, então a justificação diante de Deus não é por obras. A justificação é por fé. É pela fé que nós somos justificados diante do Senhor. É por isso que eu já me sinto um eleito, um predestinado. Antes da fundação do mundo, o Senhor já nos escolheu porque nós acreditamos, nós temos fé. E para finalizar essa mensagem, eu quero te dizer que todos aqueles que tentam guardar as obras da lei, além de ser maldito, estão debaixo de maldição. Graça e paz, e até o próximo vídeo. Abba Pai, tudo de bom na vida de você, de que assistiu esse vídeo. E antes de finalizar, eu quero que você dê o seu likezinho. E se você gostou da mensagem, dê o seu like, faça seu comentário e compartilhe com mais pessoas. Tá bom, abençoado? Graça e paz.